Olá, amigos de Caminhada Espírita, Caminhada Carnal. Eu sou Bruno Monteiro, trabalhador do Movimento Espírita Amapaense, mais especificamente na Casa Espírita Sebens, que é a Casa Espírita Bezerra de Menezes. Estou aqui hoje com vocês para falarmos um pouquinho, fazer essa troca sobre mundo de regeneração, né? É um tema interessante que está em voga. Muito se fala no movimento espírita sobre o mundo de regeneração, e a nossa ideia é fazer uma contribuição aqui no sentido de refletirmos sobre o mundo de regeneração. Então, o primeiro ponto importante para falarmos sobre o mundo de regeneração é falarmos exatamente sobre o mundo de provas e expiações, não é? Antes de ter o mundo de regeneração, nós temos o mundo de provas e expiações. É um mundo onde os seus habitantes são voltados, né, na grande maioria, ao mal. É um mundo, inclusive, em que nós estamos hoje em dia, tá? Estamos em transição, porém ainda estamos no mundo de provas e expiações. Vocês vão concordar comigo que no mundo em que nós vivemos, as notícias, os acontecimentos, o que é dado ênfase, o que vende, são coisas ruins. Nós temos uma imensa dificuldade de encontrar notícias boas quando você procura, né? Então, se você não for afiliado a algum movimento no bem, algum movimento social, você tem uma certa dificuldade de encontrar as suas bolhas digitais, né? Então, nesses planetas, a grande massa, uma maioria dela, ela é devotada ao mal. Muitos não porque querem, mas é porque ainda faz parte ainda dos seus instintos, ainda são muito voltados aos instintos, se voltam ao mal, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre isso, né? Aqui nos nossos estudos, nós temos aqui uma definição que eu vou ler para vocês. Mundo de expiações e provas são mundos onde domina o mal, destinados aos espíritos que necessitam expiar faltas cometidas em encarnações anteriores. A variedade desse mundo é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Esses espíritos aí têm de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, como nós bem sabemos, Deus é justo e bom. Então, o fato de nós estarmos no mundo de provas e expiações não é uma injúria, não é uma maldade. Pelo contrário, é processo de aprendizado para todos nós. Estamos envolvidos em questões sociais, em questões humanitárias, em questões financeiras, em questões de desastres naturais. Agora mesmo passamos por um processo de pandemia global, não é? E isso não é mera ocasionalidade. Estamos em processo de aprendizado, somos aprendizes, como seres espirituais que somos. E é importante a nossa passagem, importante e necessária, para o nosso progresso, nosso desenvolvimento. Através das dores é que nós estamos aprendendo, certo? Poderia alguém dizer assim: poxa, mas é só pela dor que eu aprendo? Não, não mesmo. Se nós pudéssemos pular essa parte da dor, pularíamos. Porém, nós, nas nossas vastas encarnações, criamos débitos, né? Não somos seres perfeitos. E antes da encarnação atual, nós tivemos os nossos desafetos, né? Éramos menos desenvolvidos, mais materializados e cometemos muitos erros. E agora, nós, pela lei divina de causa e efeito, trabalhamos nessa corrigenda, desenvolvendo em nós as características para sermos espíritos superiores em algum momento no futuro. Então, primeiro ponto, importantíssimo. Estamos no mundo de provas e expiações.
somos seres atuantes nesse mundo, para o bem ou para o mal. É uma escolha nossa. Segundo ponto, mundo de regeneração. Bem, o mundo de regeneração ainda estamos materializados, certo? Não vamos nos tornar assim o vinho, a água, né? Não vai ter essa transformação miraculosa. Nós ainda somos materializados nesse mundo. Porém, a principal característica dele é que os seres desse planeta, eles não são devotados ao mal. O objetivo deles não é essa curiosidade com o mal, né? Essa necessidade de trabalhar ou desenvolver ou se importar com questões que têm a ver com algo que não seja positivo, certo? E para chegar no mundo de regeneração, nós passamos por uma transição. Tem uma transição no meio. Todo processo de mudança, nós bem sabemos, ele tem lá as suas convulsões. Se você está num trabalho, vai mudar para outro, existe um processo de transição que normalmente a gente não gosta muito, né? Porque você está num contexto aqui, já está acostumado com ele, e aí você vai para um outro totalmente diferente. Vai ter que se reequilibrar para ficar nesse novo contexto, vai ter que se melhorar, vai ter que se adaptar. E é o momento em que nós estamos agora, o momento de transição. Porém, não vamos pular etapas. Falemos do conceito de mundo de regeneração. Vamos pegar aqui o nosso material. Ele nos diz: os mundos regeneradores servem de transição entre o mundo de expiação e provas e os mundos felizes. A alma penitente encontra nos mundos de regeneração a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então começamos a depuração ali no mundo de provas e expiações, e aí nós vamos terminar no mundo de regeneração. Porque nos mundos felizes a gente só vai entrar quando tivermos, né, esse desenvolvimento moral, intelectual, voltado totalmente ao bem. Continuando. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se inscrita a palavra amor, que é o que nós temos dificuldade de perceber no nosso mundo atual, né? Então, sempre que a gente procura uma informação que seja boa, uma informação que tenha um foco de caridade, de amor, a gente tem certa dificuldade, né? Mas no mundo de regeneração não. A gente percebe a prática do amor mais constante, mais evidente. Perfeita equidade preside entre as relações sociais. Ou seja, ricos, pobres, né? A gente percebe uma equidade nessa relação. Coisa que nós temos dificuldade de perceber no nosso mundo atual. Porém, de fatores que nós não vamos adentrar, né? Isso é uma discussão à parte. Mas, no mundo de regeneração, como nós já somos menos materializados, o dinheiro, o poder, né? Apesar de eles não terem sumido totalmente dessas reflexões humanas, eles não são o foco principal. As pessoas no mundo de regeneração, elas não estão focadas no poder, elas não estão focadas no dinheiro, elas não estão focadas na posse de bens. Não é esse o objetivo lá. O foco é o amor, é o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento próprio, o desenvolvimento coletivo. E fechando, ele fala: todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo as suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem que suportar as provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Então, vias de fato aqui, o mundo de regeneração, ele é mais doce, esse fardo é mais doce, né?
Então, as pessoas que vão para o mundo de regeneração, elas são beneficiadas? Não. Elas conseguiram ir para lá. Você se desenvolve no mundo de provas e expiações. Você se melhora dentro das oportunidades de dor e sofrimento, das expiações a que você é exposto, das provas a que você é exposto. Você tem as possibilidades de granjear méritos próprios. E é nesse contexto que você ganha esses méritos, você se desenvolve. E quando você se desenvolve os que estão ao redor também, o seu contexto social. E aí você está pronto para fazer parte do mundo de regeneração. Pronto, porque é uma psicosfera diferente. As pessoas são voltadas ao bem ali. Então, como elas são voltadas ao bem, aquele que tem ali na sua caixa mental, nos seus sentimentos, né, nas suas sensações ainda voltadas a essa questão muito materialista, muito voltadas ao mal, ele não vai conseguir achar lugar no mundo da regeneração. Então ele automaticamente é expelido. Nós conhecemos a lei natural de atração, não é? Então automaticamente ele é expelido. Beleza? Então falamos aqui de mundo de provas e expiações e falamos sobre o mundo de regeneração. Vamos falar um pouquinho da transição? Beleza. Para falar da regeneração, eu vou pegar algumas partes desse livrinho aqui que eu recomendo muito que vocês leiam, né? Psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e é o livro No Rumo do Mundo de Regenerações. Eu vou pegar aqui algumas partes dele para que a gente reflita sobre coisas que fazem parte do nosso cotidiano, certo? Pode continuar? Show! Então vamos lá para essas reflexões. Já começamos com uma perguntinha aqui, né? Pergunta 791 do Livro dos Espíritos. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Ó, resposta dos Espíritos. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Olha aqui a primeira chacoalhada, né, que eles nos trazem. Nós será desenvolvidos a nossa moral tanto quanto a inteligência? Quando a gente para olhar as coisas ao nosso redor, a gente vê que não, né? Muitas vezes a gente vê coisas assim inteligentíssimas, mas que a moral, a caridade, o bem não está presente, né? E muitas vezes nós olhamos situações de tanto amor, de tanto carinho, de tanta empatia, e aí você vai olhar para quem está fazendo aquilo e não tem aquele contexto de inteligência que muitos costumam valorizar, né? Não tem aquele esclarecimento, aquela fala pomposa de quem estudou bastante, de quem tem um bom emprego. Muitas vezes nós vemos situações e exemplos de caridade e de amor de pessoas humildes. Então, ainda não estamos nesse nível. Pergunta 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta importantíssima dos Espíritos. Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Olha aí, olha essa assertiva. Então, ele diz que nós não estamos ainda... como é que ele colocou? Dispostos. Olha aí de novo a questão da escolha. E aí, dito isso, vou ler aqui para vocês alguns trechos da fala do irmão Antúlio, que é um membro da comunidade espiritual, falando para os outros antes das atividades deles começarem, nesse contexto agora de ajuda a nós aqui na nossa constituição pandêmica. Então ele fala assim: nessa manhã embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a música melancólica informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização
com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas de divertimento extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade, que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus, na condição de mito superado. E a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens de seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Ele vai falando sobre vários pontos da sociedade atual, né, do que ela vem falando, vem desenvolvendo. E alguns são um pouco chocantes até. Então eu recomendo essa leitura. Mas vamos lá, continuando. A divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e programadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação no mal, arrebanharam mentes jovens, em razão das famílias destruídas, de uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, em que se homiziam, para continuarem envenenando as massas com as suas ironias, argumentações doentias, argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta, confiado a Jesus para alçar o mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano desses seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas. Orientações elevadas são desconsideradas com zombaria. Orientações elevadas, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado. Em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma ambiciosa. Percebem como é um retrato do nosso dia a dia? Mas sim, continuando. Esses acontecimentos e outras de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e de amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padecem a contaminação ou chorem as perdas afetivas ou misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, conforme a tradição grega. Então, tudo que a gente viu nesse livrinho aqui, tudo que eu li agora para vocês, não é diferente da nossa vivência do dia a dia, né? É tudo que nós percebemos, é tudo que nós fazemos, é tudo que nós trabalhamos, é tudo que nós pesquisamos, olhamos, avaliamos e muitas vezes aplaudimos no nosso dia a dia. Então eu recomendo fortemente a leitura desse livro, especialmente aos espíritas, porque ele é
um lembrete muito forte e profundo sobre o nosso compromisso. E aí fica a pergunta, não é? E nós, nesse contexto todo, qual é o nosso papel? O que nós fazemos, né? Nós sabemos da individualidade de cada um no seu proceder, no seu compromisso, na sua força de vontade em desenvolver a si mesmo e aos outros. Sabemos que somos seres atuantes na nossa própria vida, mas no processo de transição planetária também, como às vezes direto, às vezes indiretamente, mas somos seres atuantes, não é? E para falar sobre isso, eu vou trazer aqui uma fala de São Luís, na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado aos espíritos se na Terra ainda vai se implantar um reinado do bem. E quem responde é São Luís. Ele nos traz informações interessantíssimas que eu vou reproduzir aqui. Ele fala o seguinte: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo, que são os nossos dilemas diários, né? Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Nós já conseguimos perceber essa geração nova em muitos jovens e crianças que já estão encarnadas ou encarnando no nosso planeta. Continuando. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e a todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento moral, no caso, né? Ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos mais atrasados. Então, nessa parte aqui, São Luís nos mostra o quanto a providência divina é inteligente e boa, se aproveitando mesmo daqueles que têm ainda um perfil de inteligência interessante, porém não são moralmente desenvolvidos. Então eles não vão se adequar nesse contexto de um mundo de regeneração, porém eles vão ser úteis e vão se melhorar moralmente em mundos menos desenvolvidos ainda. Lá eles vão ser figuras que vão trazer o desenvolvimento intelectual, né? O desenvolvimento tecnológico, e nesse contexto onde vão aprender e também ensinar, eles se desenvolvem e vão ser recambiados depois para mundos adequados, mais adequados a eles. Mas São Luís continua, ele nos diz: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte das suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, porque não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias.
Então ele fecha trazendo para nós a reflexão do nosso compromisso no trabalho, de arregaçar as mangas e trabalhar com firmeza, com ânimo, com zelo na obra de regeneração, no desenvolvimento do nosso planeta. É um compromisso nosso. Muitos de nós vieram com esse compromisso. E São Luís nos traz aqui essa lembrança, e também ele nos traz a reflexão de que nós precisamos trabalhar, e esse não compromisso com o trabalho, né, esse deixar o trabalho para lá, ele tem as suas consequências também, de acordo com a lei de causa e efeito que nós bem conhecemos, né? Então essa aí é a reflexão que nós precisamos ter sobre o nosso compromisso com o mundo de regeneração. Estamos no processo de transição planetária, somos seres milenares que influenciam direto ou indiretamente nesse processo de transição. Precisamos ser agentes de transformação, assim como o planeta. E para fechar, né, com chave de ouro, eu gostaria de trazer aqui uma mensagem do nosso patrono da nossa Casa Espírita Sebem, Dr. Bezerra de Menezes, que em novembro de 2018 nos brindou com uma mensagem através da mediunidade de Divaldo Franco, no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional Espírita. Ele nos traz uma mensagem linda que tem tudo a ver com esse processo de regeneração. A mensagem é a seguinte, vejam o quanto que é bonita para nós. A mensagem é a seguinte: filhas e filhos do coração, na densa noite que aturde a criatura humana, rica de tecnologia de ponta e pobre de sentimentos morais, surge a peregrina luz anunciando o amanhecer. A nova era, programada pelos guias da humanidade, está colocando os seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período de plenitude que nos está prometido pelo Senhor desde os dias do sermão profético anotado por Marcos no capítulo 13 do seu Evangelho. Que as expectativas humanas demoram-se aguardando as dores que deveriam chegar, produzindo a seleção dos trabalhadores do bem na edificação de um mundo melhor. As entidades venerandas que se comunicaram nos dias que precederam a codificação do Espiritismo revigoram a promessa de Jesus de que, se não fosse a abnegação de muitos, a destruição seria terrível. E por isso o Pai Misericordioso procurou diminuir as dores que pesariam sobre a humanidade, insatisfeita e invigilante. Imaginem, um comentário aqui breve, estamos passando por esse período pandêmico, né? Questões sociais, culturais, né? Problemas financeiros, e a mensagem nos diz que Deus minorizou essas dores. Imagina se nós fôssemos sofrer tudo que merecemos realmente, né? Mas sim, continuando. Anunciaram o momento da grande mudança para o mundo de regeneração. Essa operação fantástica que vem ocorrendo desde os longínquos dias do surgimento da doutrina espírita, codificada na Terra, alcança o seu clímax nestes gloriosos e atormentados dias. O ser humano, que parece haver perdido o endereço de Deus, atropela, deixando-se arrastar pelo sentimento confuso que lhe domina a mente e atormenta as emoções, sem saber o rumo a que seguir. Felizmente, a doutrina que restaura a palavra do Senhor, volve à praça pública, permanece no ar, é percebida hoje graças aos veículos de comunicação em massa, especialmente pelo método virtual. A todos ensejando informar-se dos acontecimentos transcendentes que estão sucedendo em prol da criatura renovada. O Brasil, a pátria do Evangelho, parece despertar do letargo a que vem sofrendo inevitavelmente em consequência da mudança que se opera no planeta. Também desperta para a realidade nova do ser em relação a si mesmo,
em relação à sociedade e à vida. E o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, desperto para as realidades novas, compreende que a única diretriz de segurança para o êxito é a vivência do amor. A unificação das unidades, das entidades, em decorrência da união das criaturas humanas. Somente o amor pode trabalhar as infractuosidades que surgem no nosso movimento, nestes dias de preparação para o grande período de libertação da alma humana, dos grilhões do passado, das cadeias do ontem, que ainda são muito fortes no ego de quase todos nós. Mantende o coração liberto de preconceitos de qualquer natureza. Abrir os braços ao recolhimento das criaturas humanas, porém mantende os postulados da doutrina invioláveis, sem enxertos de qualquer natureza, porque se é verdade que o pensamento da codificação evolve cada vez mais, não menos verdade é que o faz dentro das raízes fixadas pelo mundo espiritual nas obras fundamentais. O que parece novo nada mais é do que melhor interpretação dos conteúdos básicos do pensamento kardeciano. Mantende a fidelidade ao trabalho do venerando apóstolo de Lyon, sob os auspícios do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que nessa unidade trabalhemos o coração da terra para os dias melhores do porvir. Não temais permanecer fiéis aos deveres abraçados. Os aplausos não significam atitudes de coerência, porque muitas vezes o mal é aplaudido pelos seus aficionados. O erro é divulgado pelos seus apaixonados. E o crime não poucas vezes goza de cidadania, em razão da intimidade daqueles que ainda se encontram no equívoco e que habilmente entretecem as redes fascinantes da degradação e do desequilíbrio. Jesus, filhos e filhas queridos, é o nosso alvo, é o nosso modelo, é o guia que nos serve de parâmetro para todas e quaisquer realizações. Diante de incógnitas ou de perguntas sem resposta, reflexionai. O que faria o mestre neste momento? E tentando encontrar a solução que ele daria, segui a inspiração que vos chegue sempre em tom de fraternidade e de misericórdia. E a caridade estará guiando-vos na direção desse alvo, que é o momento final do nosso encontro com o Rabi Galileu. Nós, os espíritos espíritas, que estamos convosco, não descansaremos enquanto não se estabeleça na Terra o primado do espírito imortal. E o materialismo, a crueldade, a dissensão e as extravagâncias propostas na indignidade humana cederão lugar à paz, à beleza, à busca da perfeição, ensejando-nos a perfeita comunhão com o mundo transcendental. Espíritas, a vós vos cabe hoje a tarefa da recristianização da humanidade. É verdade que ainda não se logrou a cristianização conforme o Evangelho. A doutrina, nas páginas escriturísticas da Boa Nova, ensejou a criação de doutrinas respeitáveis e religiosas, mas não aquela que foi vivida pelo Santo de Assis, através da abnegação total e da total entrega ao amor. Renasce agora, desde os dias em que as vozes do céu desceram à terra, qual um exército, sob o comando do general da paz, para remover os grandes obstáculos que foram levantados pela incúria e planar o grande terreno da solidariedade humana. A dor ainda é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Através dela, podereis ostentar as condecorações cristãs colocadas em vossas almas.
as cicatrizes das feridas derivadas das lutas, do sacrifício e da abnegação. Mas, crede, em momento algum estareis sozinhos. Mantende-vos alertas, para que nunca vos afastais das diretrizes do sacrifício, da abnegação, para os comportamentos louváveis, mas das glórias ilusórias e dos prazeres e extravagâncias do agrado da maioria. Cristo é o símbolo da luta, enquanto houver lágrimas nos olhos e nos corações das criaturas humanas. Ei-lo entre nós, na multidão, enxugando essas lágrimas e esses suores, para libertar a criatura de si mesma e cantar o glória a Deus nas alturas. Avante, servidores do bem e da verdade. Que o vosso sinal de identificação seja o amor. Que os vossos atos sejam lavrados da claridade no dia da verdade. Sem sombra e sem qualquer manifestação de engodo ou de engano. Abençoe-nos, filhas e filhos queridos, o Senhor de todos nós. São os votos que fazemos para os espíritas aqui convosco, hoje, amanhã e sempre. Bezerra de Menezes. Então, com essa mensagem, que já é uma prece, nós nos despedimos com a graça de Deus. Espero que tenhamos conseguido fazer uma boa troca e que todos fiquemos em paz, assim seja. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.